Bom dia a todos. Hoje nós iremos ler essa semana toda sobre Abacuque, tá? Então nós vamos falar sobre os questionamentos de Abacuque. Abacuque, ele era um profeta, tá? No ano de 602. Nós iremos falar que Abacuque, ele era um homem que buscava respostas, perturbado pelo que observava, fazia perguntas difíceis. Essas perguntas não eram meramente exercícios intelectuais ou amargas reclamações. Não, era muito mais profunda. Abacuque viu um mundo agonizante e isso partiu seu coração. Por que existe o mal no mundo? Ele questionava. Por que os ímpios parecem vitoriosos? Ele questionava. O profeta, com grande confiança e coragem, levou suas reclamações aonde? Ele levou diretamente a Deus. E o Senhor lhe respondeu com uma avalanche de provas e predições. As orações dele foi ouvida, tá? As perguntas do profeta e as respostas de Deus estão registradas no livro de Abacuque. Aí ele falava assim: até quando, Senhor, reclamarei eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás? De fato, quase todo o capítulo 1 de Abacuque é dedicado às suas questões. No início do capítulo 2 de Abacuque, onde nós iremos estudar, declara que esperará para ouvir as respostas de Deus. Tudo aquilo que ele perguntou, ele queria saber as respostas. A Deus as suas reclamações. Então o Senhor começou a falar e a dizer ao profeta que escrevera uma resposta claramente para todas as questões que ele estava atormentando ele, né? Para todas, conhecimentos e compreender, para ele compreender. No capítulo 3 já fala sobre a oração de triunfo que Deus ia dar para ele, né? Então nós iremos falar que quando Abacuque se sentiu perturbado, ele levou suas preocupações diretamente a Deus, é o que nós devemos fazer. Quando nós estamos muito, mas muito angustiado, triste, com tanta coisa errada que nós vemos no mundo atualmente, para quem que nós vamos pedir socorro? Para quem? Para Deus. É o único que pode nos ajudar, né? Aí, após receber as respostas do Senhor, ele ofereceu-lhe uma oração de fé. O exemplo de Abacuque deve nos encorajar quando lutamos para passar da dúvida para a fé. Não devemos ter medo de formular nossas perguntas a Deus. O problema não está no Senhor ou em seus caminhos, mas em nossas limitadas compreensão a respeito. Nós somos muito limitados na nossa compreensão a Deus, né? Ele também ficava admirado os ímpios sempre se dá bem e os que era bom sempre se dá mal, né? E Abacuque perguntou a Deus por que usaria os babilônios ímpios para castigar seu povo. O Senhor disse-lhe que também castigaria os babilônios após cumprir seus propósitos. Deus ainda está no controle desse mundo. Hoje nós questiona também a mesma coisa, porque nós vemos tanta coisa errada no nosso país. Por que que Deus permite que isso aconteça? Nós estamos, gente, na mesma época do Abacuque, tá? Se você for parar e analisar a nossa situação. O Senhor não ignora o pecado. Um dia ele governará toda a terra com perfeição e justiça. Deus, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, tem um plano e o executará, trará punição pelos seus pecados praticados. Ele é a nossa força e o nosso refúgio. Podemos ter a confiança de que o Senhor nos amará e guardará para sempre a comunhão que desfrutamos com Ele. Esperança. O que é esperança para você? Esperança, ela significa ir além
desagradáveis experiências diárias que nós estamos vivendo e alcançar a alegria de conhecer a Deus, do seu poder. Vivemos por meio da nossa confiança nele, não pelos benefícios, felicidade, o sucesso que possamos experimentar nessa vida. A nossa esperança vem de Deus e não do homem. Aí o primeiro questionamento do Abacuque, vamos entrar um pouquinho nesse questionamento? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. O ímpio sempre ganha com a sua força, não com a sua força o quê? Através dos seus cargos, através dos seus amigos que eles têm, né? Eles podem manobrar a favor deles, manipular. Vede então entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não creres, quando vós for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas, terras que eles tomavam dos outros. Horrível, horrível. Dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Deus não se alegra com isso. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como as águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará oriente, e eles congregarão cativos como a areia. E aí eu vou parar por aqui, porque é meio compridinho, né? Aqui nós vamos só ler uma parte aqui do 12, do versículo 1. Não és tu desde sempre, o Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Então, aqui está falando que Deus é a nossa rocha. Nós temos que confiar, mesmo a gente vendo, achando que nunca vai ter fim, nunca vai melhorar, mas nós temos que prosseguir, gente, prosseguir, tá? O Abacuque, ele estava entristecido pela violência, pela corrupção que contemplava ao seu redor. Abacuque derramou seu coração na presença de Deus. Ele ficou com o coração quebrantado diante da presença de Deus. Hoje em dia, a injustiça ainda é excessiva, mas não deixe que suas preocupações lhe façam duvidar do Senhor ou rebelar-se contra ele. Em vez disso, considere a mensagem que Deus deu a Abacuque, reconheça os planos e o propósito em um longo prazo ao Senhor. Perceba que Deus age corretamente, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não achamos saída, mesmo quando achamos que é o fim, não tem mais jeito. Nós temos que confiar, gente, temos que confiar. Deus, ele respondeu as perguntas e as preocupações de Abacuque. Se ele respondeu, ele pode responder a nossa, né? Quando as circunstâncias à vossa volta se torna quase insuportável, perguntamos a nós mesmos se o Senhor se esqueceu de nós. Muitos que estão presos indevidamente, muitos que estão sendo perseguidos, eles fazem esses questionamentos a Deus. Mas lembre-se, Ele está no controle. Deus tem um plano e Ele julgará os malfeitores a seu tempo.
Se formos verdadeiramente humildes, estaremos dispostos a aceitar as respostas do Senhor e a aguardar o seu tempo. Deus disse aos habitantes de Jerusalém que ficaria totalmente surpreso por aquilo que ele estava prestes a fazer, que eles ficariam surpresos. O povo, de fato, contemplaria uma série de eventos incríveis. Seu próprio reino independente e próspero, Judá iria se tornar repentinamente uma nação vassala. O Egito, que há séculos era uma potência mundial, seria completamente derrotado. Dá para acreditar que uma potência mundial como era o Egito, ela se tornou totalmente derrotada de uma noite para o dia? É a justiça de Deus. Então, você não pense que aquele que está nos altos cargos, que estão se achando o máximo, preso nos seus palácios, vivendo como marajá, Deus não vai colocar a mão de Deus vai pesar sobre eles. Vocês podem ter certeza disso, tá? Completamente derrotado. Nínive, a capital do Império Assírio, seria completamente saqueada, a tal ponto que as pessoas chegariam a se esquecer de onde estavam. O Babilônio subiria ao poder. Embora essas palavras fossem meramente surpreendentes, aquele povo veria o seu cumprimento durante sua vida. Muitos duvidaram do profeta falar isso. Os babilônios, eles se tornaram uma grande potência, né? Então, é assim que Deus faz. Deus rebaixa e sobe. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, Deus pode mudar, tá? Os exércitos eram capazes de conquistar cidades muradas através da construção de rampas. Da Babilônia fazia grandes montes de entulho junto às paredes. A Babilônia orgulhava-se do seu poderio militar, de suas estratégias de exércitos e arma, sem sentimento de humanidade. Eles não tinham sentimento algum. Os exércitos levavam como despojo riquezas, prisioneiros, tributos da nação conquistada, mas isso foi permissão de Deus, tá? Porque a Babilônia, o Israel chegou numa época que não tinha mais volta para eles. Deus tinha que tomar uma providência drástica, tá? Seu país seria castigado pelas mãos dos babilônios. Abacuque sentia-se amedrontado por Deus usar um povo mais ímpio que Judá para castigá-la, mas os babilônios não sabiam que seriam usados pelo Senhor para ajudar os judeus a retornar a ele. Deus usou os babilônios para castigar o seu povo, que era ímpio, que era terrível, né? E a vitória dele foi esmagadora. O mal é autodestrutivo e nunca está além do controle de Deus. O Senhor pode usar qualquer instrumento em comum que escolher para nos corrigir ou castigar. Quando merecemos castigo e a correção, como podemos reclamar do tipo de vara usada por Deus? Hoje em dia nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo baixarias nas nossas universidades, excesso de perseguição. Nós estamos vendo o caos, mas muito não tem nem coragem de falar isso, né? Então, a mão de Deus vai pesar, vocês podem ter certeza disso. Deus não está cego, ele está enxergando tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, nós vamos orar e vamos pedir para Deus nos abençoar, tá? Eu vou colocar uma musiquinha aqui para mim. Eu não sei se vocês vão ouvir, mas vou pôr um fundo musical, tá bom? Para ficar melhor. Pegar minha cruz, tá? Ó. Vamos pedir a Deus.
Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, Senhor, nessa manhã, meu Pai, que o Senhor entra com a Tua unção, com o Seu poder, com a Sua misericórdia na nossa vida, Senhor. Que o Senhor resplandeça a Tua face, Senhor, no nosso país, Senhor. Que a justiça de Deus se faça, Senhor. Vai abençoando o agronegócio, pequenos empresários, artesãos, quem trabalha de empregada doméstica, Senhor, as babás, Senhor, abençoe as escolas, abençoe os hospitais, abençoe, meu Pai, a todos igualmente, meu Pai. Faça um grande mover, Senhor. Vai abençoando grandemente, meu Pai. Derruba por terra todo o império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Faça resplandecer a tua face, Senhor. Nós estamos vivendo, meu Pai, como se fosse na época do Abacuque, Senhor. Injustiça, Senhor. Injustiça social. Injustiça sobre o teu povo sofrido, Senhor. Muitos vivem como marajá, Senhor, e outros não têm nem o que comer, Senhor. Abençoe os nossos jovens na escola, Senhor, que estão sendo doutrinados, Senhor, que vão lá para estudar, Senhor, mas em vez de estudo mesmo, Senhor, é uma grande palhaçada, Senhor. Vai passando na frente, meu Pai. Vai derrubando todo o mal. Abençoe todos que estão acamados, que estão enfermos, estão desempregados. Senhor Deus, entra, Senhor amado, nos 3 poderes, Senhor. Coloca teu exército de anjos marchando dia e noite lá dentro, Senhor. Entra no STF, Senhor. Coloca teus anjos guerreiros lá dentro, meu Pai. Faça um grande mover, meu Pai. Faça um grande mover. Abençoe a nossa nação. Abençoe Israel. Abençoe a todos, Senhor, que estão sendo perseguidos, que estão sendo humilhados. Abençoe poderosamente, meu Pai. No nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? E essa semana nós vamos fazer a nossa oração, tudo para a injustiça social, tá bom? Para tudo de ruim que está acontecendo no nosso país, para Deus ter misericórdia, tá? Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.